Romanos, capítulo 13, nova versão transformadora. Vamos dar uma lidinha aqui, ver o que fala a Bíblia. É dito assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Acho que é esse texto aqui, né, irmãos? Talvez esse texto aqui do Romanos, capítulo 13, é um dos textos que mais fala aqui sobre a autoridade. Mas isso aqui, irmãos, eu penso assim, olha, isso aqui quem vive do certo e do errado, eles têm dificuldade de entender isso aqui. Porque a pessoa que vive do certo e do errado, ele necessita muito ser abençoada. E quando ele vê a possibilidade de alguém que não está lhe abençoando e às vezes ainda impede ele de fazer qualquer coisa que ele possa ter vantagem, ele se rebela contra essa autoridade. Então, a autoridade aqui, como o apóstolo está dizendo, ela foi colocada lá por Deus. E nós devemos nos sujeitar às autoridades. Eu entendo muito bem isso e pratico isso, tá, irmãos? Eu entendo isso. As hierarquias, eu sempre respeitei as hierarquias, seja ela eclesiástica, seja ela no âmbito profissional, na empresa que eu trabalho, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre respeitei. E isso também não tinha a ver com religião, isso aqui já é algo que é da pessoa também, né? Mas muitas vezes a gente fazia isso sem entender que aquelas autoridades estavam ali pela vontade de Deus, como aqui está escrito, né? E o problema é, essas autoridades, elas são autoridades que Deus colocou e foram instituídas por Deus, mas nós aceitamos esse tipo de autoridade? Ou nós queremos remover essas autoridades e colocar o nosso próprio certo e o nosso próprio errado, nosso bem e o nosso mal? Então, tudo gira, eu percebo que tudo gira em torno do certo e do errado, do bem e do mal. Essa árvore que é essa fonte, né, que significa essa árvore, essa fonte do certo e do errado, ela faz até mesmo as autoridades humilharem, oprimirem, né? Você vê agora essas guerras que estão acontecendo, as autoridades ali não se importam com as pessoas do seu país, porque lá no certo e no errado delas, elas acabam sufocando. E a Bíblia diz que as pessoas que são subordinadas a essas autoridades têm que respeitar essas autoridades, porque essas autoridades estão ali por Deus. Talvez seja isso que mais dificulta a pessoa entender. Porque se uma autoridade ela está oprimindo, ela está fazendo algo que não traz o benefício, por que eu devo obedecer?
Quando Jesus ele veio em terra, ele respeitou as autoridades da sua época. Ele respeitou, mesmo no grande dia do seu julgamento, dos seus julgamentos ali para ele ir para a cruz, ele respeitou as autoridades. Ele foi colocado diante do governador, diante do prefeito da cidade, ele foi colocado diante dos sacerdotes e diante do povo, e aquilo que o povo impunha para ele, colocava para ele, ele respeitava isso aí. Ele viveu esse respeito às autoridades. Então, eu gostaria que as irmãs aí que estão participando colocassem o que vocês entendem, irmãos, sobre esse respeito de autoridade, o que é essas autoridades para vocês. Então, se a gente for colocar assim, no país, por exemplo, nós temos a autoridade que é o Ministério da Justiça, temos o Ministério do Executivo, que executa, e tem o Legislativo e o Judiciário, né? Judiciário, Legislativo e Executivo, que o Brasil ele é o sistema presidencialista. E quando fala assim que a gente deve respeitar, a gente está vendo que está acontecendo muitas coisas que têm desagradado o povo, né? Seja vinda da parte executiva, da parte do legislativo e também da parte do judiciário. E ainda Deus ele fala, respeite as autoridades, né? E talvez essa seja então a pergunta, a grande pergunta aí da irmã Elma, né? Não sei se é essa a dúvida dela. E eu vou ler outro texto para depois a gente debater, então, para a gente falar um pouco a respeito, tá? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, ó, vocês, porém, são povo escolhido. Aí ele diz assim, ó, vocês são reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que ele os acuse de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem os seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Então, no versículo 9, né, irmãos, ele diz, olha, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por que eu estou lendo esse texto aqui, meus irmãos? Porque esse texto aqui, ele vai mostrar para nós qual que é a condição de um servo de Deus, de um filho de Deus diante das autoridades, diante da sociedade, diante das pessoas do convívio. Então, uma pessoa que entende isso, irmãos, ele não tem dificuldade em aceitar
as condições impostas pelos seus governantes. E a autoridade é a questão de reconhecimento. Você tem que reconhecer. Então, Jesus, ele veio com autoridade e as pessoas que conviveram com ele reconheceram essa autoridade nele. E quando era reconhecido, eles davam a essa autoridade o devido valor, que essa autoridade era imposta, né? Por isso que na segunda carta de Pedro ele fala sobre a condição de que Deus nos colocou nesse mundo, para que nós possamos então revelar por intermédio de quem somos. Isso é lógico que está dizendo para aquele povo naquela época, né? Que aquilo ali é uma coisa que estava para acontecer ali na consumação dos séculos, no ano 70, mas isso serve para nós como revelação, para que nós nos dias de hoje também possamos viver de acordo com aquilo que é imposto pelas autoridades. Então, uma pessoa, porque ela é de Deus, ela pode descumprir as leis do seu país? Não, não pode descumprir. Ah, mas eu não concordo com esse tipo de lei. O que você deve fazer então se você não concorda? Qual que é o meio de você lidar com a transformação dessa lei? É você então conseguir uma maioria absoluta no legislativo que faz a lei e mudar essa lei. Então isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus, que haja ordem, decência e que haja uma aplicação, uma aplicabilidade daquilo que é o nosso ser, a nossa essência, em tudo, irmãos, em tudo. Eu não concordo com a forma com que o professor ele direciona a aula que eu tô frequentando, não concordo. O que eu devo fazer? Ir lá e brigar com ele, quebrar a cara dele? Não, eu tenho que procurar os meios legais, tá? Aquilo que é um meio legal, e tratar do assunto pelos meios legais. Então, eu devo sempre estar fazendo isso, tá, irmãos? Eu não sou obrigado a concordar com tudo, porém, eu não posso extrapolar, eu não posso pular etapas. Eu tenho que entender que as autoridades foram constituídas por Deus e que Deus, ele rege, tá? Ele governa, ele gerencia todas as coisas. E na sua gerência, ele nos dá meios também para mudar governos, para mudar autoridades na sua gerência. E nós não podemos falar que isso não é da parte de Deus, não podemos ser omissos a essas coisas, porque isso é o meio com que Deus ele tem trabalhado as nossas condições. Então, o importante é saber, toda autoridade foi instituída por Deus? Sim, porque se Deus não quisesse, essa autoridade não estaria lá. Mas também nós somos o povo escolhido, igual ele disse isso, o apóstolo Pedro disse isso, né? Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, isso aqui é fato, irmãos, isso aqui somos nós, os que recebemos o Espírito de Deus. Todos aqueles que entendem isso, eles podem revelar isso. Aí ele fala assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é a condição com que eu tenho enfrentado as coisas, é a condição que eu vivo hoje. Eu vivo na maravilhosa luz ou eu ainda vivo nas trevas? Mas eu já fui chamado, já fomos chamados da treva para a maravilhosa luz. Mas será que nós estamos refletindo essa maravilhosa luz? Aí que está, né, irmãos? Essa maravilhosa luz, ela só pode ser transmitida por intermédio de um espírito iluminado, de um espírito que se acende, de um espírito que consegue impor ao seu vaso essa luz. Ele consegue iluminar de dentro para fora para que esse vaso represente essa luz interna, tá? Então ele diz assim no 10, antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Não tínhamos identidade como povo, mas agora somos. Mas, irmão Arlindo, isso foi dito para os hebreus. Não, irmão, isso aqui é para nós também. Isso aqui também é para nós, isso aqui vai continuar, vai perdurar por gerações. Porque todo aquele que tiver a mente iluminada, tiver o entendimento aberto, tiver a condição de entender Deus na sua essência, esse será chamado filho de Deus.
ou esse entrará para a condição de povo de Deus, de pessoa de Deus. Aí ele disse assim: antes não haviam recebido misericórdia, agora vocês receberam misericórdia de Deus. Ah, mas era para aquele povo. São essas coisas que eu preciso estar falando constantemente, irmão, porque isso não era só para eles, isso aqui é uma palavra de Deus. Isso aqui é uma palavra que traz a revelação daquilo que é a essência de Deus. Então é uma palavra para todo o tempo, para todas as gerações, para todos os povos. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Aí eu falo para você, isso aqui era para eles, mas os desejos carnais hoje, eles não lutam mais contra a alma, irmãos? Isso aqui caiu, isso aqui não existe mais, isso aqui era só para aquele povo, para aquela época. Você está vendo que isso acontece, como que você vai falar que não é? Então procurem viver de maneira exemplar. Você acha que nós não devemos procurar viver de maneira exemplar nos dias de hoje? As pessoas não estão olhando para nós o tempo todo. As pessoas não estão ali nos observando para ver como que é o nosso comportamento o tempo todo. Então procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. É lógico que o mundo foi julgado naquela época, né? Houve esse julgamento daquela época sobre o mundo. E hoje, nós devemos dar também a mesma atenção para que esse povo olhe o nosso comportamento e eles possam dar glória a Deus por intermédio do nosso comportamento. Eu estava editando um vídeo hoje em que nós falávamos do naufrágio de Paulo no capítulo 27 de Atos. Estava editando esse vídeo hoje. E ali o comportamento do apóstolo Paulo fez com que todas aquelas pessoas que estavam no navio, 276 almas, 276 pessoas, eles puderam dar glória a Deus pelo comportamento do apóstolo Paulo, que ele assume a autoridade de Deus, ele assume o compromisso, ele assume a responsabilidade e ele então revela Deus por intermédio da fé, ele revela Deus por intermédio do entendimento, do conhecimento, e ele pode expressar isso externando a luz de Deus a partir do ser, a partir daquilo que ele era. Então ele declara: o Deus a quem eu pertenço me disse nesta noite. Essa palavra, ela é muito forte, é muito apropriada. Mas a autoridade de profeta foi dado a profeta, a autoridade de sacerdote foi dado a sacerdote, a autoridade de rei foi dado a reis, a autoridade de ministro foi dado a ministro, a autoridade de governador foi dado ao governador, de presidente a presidente, e assim sucessivamente, tá, irmãos? A autoridade não só na parte legislativa, mas também na judiciária, os juízes, os desembargadores, isso aí é tudo dado por Deus. Uma pessoa, ela é incapaz de adquirir qualquer tipo de autoridade se ela não vier da parte de Deus. É isso o meu jeito que eu penso, o jeito que eu entendo. Não sei se eu consegui responder a pergunta da irmã Elma. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, trazer mais alguma luz aí para ela. E se ficou alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, irmã. Talvez eu consiga responder. Ô, irmã Arlinda, é exatamente assim que eu penso também. Eu queria o orgânico, porque a questão né, que fala muito sobre o certo, né? É certo que você faça isso, para que você não sofra danos, né? Então, assim, eu queria trazer isso para o orgânico, questão do certo ou errado, a árvore da vida. E o irmão Arlindo colocou bem aí, né? É, eu entendi, foi muito boa a explicação. Muito bem, minha irmã. Muito bem. O orgânico, irmãos, é algo que tem que fluir de nós. Por que que você respeita a autoridade do seu país? Por que que você respeita? Porque te faz bem ou porque você está adquirindo alguma vantagem sobre isso? Porque você tem medo?
porque te traz benefícios ou porque é algo que você é. Você é assim. Você entende que você está aqui para cooperar, para colaborar, para ajudar a sua família. Por isso que eu li o texto de 1 de João, capítulo 2, irmãos. É justamente para que nós entendêssemos sobre o orgânico daquilo que era aquela palavra do capítulo 13 de Romanos. Não é? É quem eu sou. Vocês são sacerdócio de Deus, nação santa, povo adquirido, povo escolhido, dependendo da tradução. Isso é o que nós somos. Então, as autoridades estando ali, para nós, elas não mudam, entendeu? Elas não mudam. Nós queremos sempre procurar ajudar, né, nas escolhas das autoridades, quando é época de eleição. Mas, por exemplo, se entra o A, vai mudar quem nós somos? Não pode mudar quem nós somos. Mas se entrar o B, vai mudar quem nós somos? Também não vai mudar quem nós somos. Nós continuaremos agindo, irmãos, do mesmo modo. É da mesma forma. E assim Deus também é. Então nós somos santos. O santo é aquele que não muda. É aquele que mantém o que ele é. Por isso ele é santo. Não há algo que é externo que possa influenciar o meu interior. Então, se eu tiver no meio de uma pressão muito grande, muito alta, né, muito forte, eu continuo mantendo quem eu sou, porque eu sou santo. Então, se eu estiver num local onde estou sendo muito cobrado, eu mantenho aquilo que eu sou. E se eu estiver num local onde eu estou sendo muito favorecido, eu também mantenho como eu sou. Eu não vou me derreter, eu vou ser a mesma coisa. Eu sou feito do mesmo material. Eu sou a mesma coisa. É um material que ele é imutável. Ele não sofre com pressões sobre o que é o quente e nem sobre o que é o frio. Ele não sofre sobre essas pressões. Ele se mantém exatamente como ele é. E isso somos nós, irmãos. Isso somos nós. Então, irmão, você fala assim porque você gosta do governo, você é pró-governo. Se você fosse contra o governo, você não estaria feliz. Como que eu posso deixar com que o governo, irmãos, influencie a minha alegria, a minha felicidade? Eu não posso deixar. Nós já passamos desse estágio. Nós já fomos iluminados nesse sentido da vida. Essa área da nossa vida já não encontra-se mais em trevas, porque nós entendemos quem somos. Nós vivemos a árvore da vida. Nós vivemos aquilo que é a vontade de Deus. Então, nós respondemos a essa vontade porque nós assumimos essa responsabilidade de vivermos Deus, de entendermos e vivermos Deus. E isso independe de quem está governando sobre nós. Na época de Jesus, o governo não mandou sobre ele, Roma não exerceu autoridade sobre ele, exerceu. E ele poderia dizer, não, eu sou autoridade aqui, porque eu que criei tudo isso aqui. Mas ele não fez isso. Ele esteve debaixo de autoridade, ele obedeceu às autoridades. Quando foi cobrado dele o imposto, ele pagou o imposto. Quando foi dito para ele, olha, de quem é, ele responde, né, de quem é a face, né, o rosto, a caricatura da moeda. Então dê a ele o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Então é sempre obedecendo às autoridades. Chegaram para prender ele, o que ele faz? Ele pede que Deus envia o socorro? Não. Ele fala assim, é a mim que vocês procuram, sou eu que vocês procuram. Mas nós vamos te levar preso, tudo bem. Eu poderia aqui fazer uma grande revolução e vocês nem chegarem perto de mim, mas eu aceito seguir e viver, né, de acordo com as leis, com a autoridade. Mas está tudo errado. Mas ele não estava aqui pelo certo e pelo errado. Ele jamais poderia se alimentar da fonte do certo e do errado. Jesus, ele veio para dar o exemplo, para mostrar para nós que ele é o primogênito, o primeiro a viver somente de Deus, das palavras que saem da boca de Deus. Então ele se alimenta da fonte da vida e não da fonte do certo e do errado. E isso fez toda a diferença na questão de autoridade, de seguir lei, de se manter ali diante daquilo que é imposição da autoridade. E se for preciso, se nós tivermos que mudar alguma coisa,
tem que ser pelos meios legais e não por meio de guerras e de revoluções. Tem que ser pelos meios legais. Mas pelos meios legais nós não estamos conseguindo, nós vamos insistir, nós vamos orar, nós vamos conversar com os irmãos, nós vamos arrebanhar pessoas e vamos pelos meios legais ajudar os nossos irmãos. É o modo que eu penso, é o jeito que eu vivo, tá, irmãos? É dessa forma que eu entendo a vida. Quer falar um pouco, irmã Cileide? Não, eu acho que ficou muito bem explicado e meus filhotes estão bastante barulho. Agitados. Tá tendo a churrasco aqui perto, então eles estão nesse agito. Ficou muito bem explicado, irmão. Mudar para nós o governo, o presidente, não vai mudar quem nós somos, né? Então, para quem entende Deus, a árvore da vida, está bem consciente que não vai mudar quem nós somos. Amém, irmãos? Amém. Irmã Creuza, a senhora quer falar alguma coisa? Eu tenho a mesma linha de raciocínio seu aí da irmã Cileide. Está ouvindo? Sim. Então, porque quando nós já aprendemos isso aí, né, lá no sistema, lá na igreja. Então, não adianta eu querer brigar, ficar me esperneando, porque o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. Eu não dependo de governo nenhum. A gente não depende de governo nenhum. Sim, nós temos que respeitá-lo, porque ele é autoridade constituída por Deus. Como nós também, nós somos autoridade dentro da nossa casa, constituído por Deus. Você é o chefe de família, aí você é autoridade na tua casa. Eu, como eu não tenho marido, eu sou autoridade da minha casa. Tudo isso constituído por Deus. Entendeu? Mas eu não vou ficar desesperada porque as coisas não estão dando certo. Não está dando certo num governo, vamos trocar o governo. E o outro governo entra e faz a mesma coisa. Então, cabe a nós extrair o orgânico dessa situação e viver da melhor maneira possível. O que eu puder ajudar o meu irmão, o que eu puder ajudar o meu país, o que eu puder ajudar o meu prefeito, eu vou ajudar. O que depender de mim, que eu puder fazer, eu quero fazer. Agora, não adianta eu ficar criticando, nem ficar jogando pedra, porque não vai mudar nada. A gente não depende deles, a nossa dependência é somente de Deus. Temos que respeitar, sim, temos que pagar água, luz, tudo. Como disse Jesus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, o que nós temos que fazer, temos que fazer. Mas respeitando, sim, é a hierarquia do dia a dia. Né? Como você também falou da juventude. Gente, você vê essa juventude que não quer receber ordem dos patrões, dos chefes, entra lá, já quer, pega o bonde andando e já quer ir na janelinha. Não respeita. Você vê no ônibus, que judiação. Ó, eu vivo brigando nesses ônibus, porque eu fico inconformada de ver os jovens sentados e ver pessoas de idade indo trabalhar, lindo. Não vai indo passear, não, vai indo trabalhar, mocinhas grávidas, em pé, um senhor hoje com a bengala na mão, um bracinho enfaixado lá, com aquela tiboia lá no braço, em pé no ônibus. Eu falei assim, gente, ninguém vai dar lugar para esse senhor? Aí ninguém levantou, Arlindo. Eu já ia levantar, entendeu? Mas eu falei, eu quero ver até onde vai. Ninguém levantou. Eu falei, motorista, enquanto alguém não der lugar para o senhor, o ônibus não vai sair. Ele falou, o que houve, senhora? Eu falei, o que houve? Olha a falta de consideração desse povo. Os jovens aqui vão trabalhar sim, mas eles trabalham o dia todo sentado. O senhor acha que é justo isso? Aí ele levantou de lá e falou, quem vai dar lugar para o senhor aí? Eu falei, eu já dei o lugar para ele. Ele falou, não, senhora, a senhora vai sentar e alguém vai levantar para a senhora sentar. Entendeu? Mas eles não respeitam, o direito é dele, acabou. Entendeu? Todos nós temos os direitos, mas é lícito de eu fazer isso? Eu usufruir do meu direito, sabendo que o meu irmão também tem o mesmo direito que eu?
Entendeu? Então, é isso aí. Aí é onde a gente vê que as autoridades aqui, constituídas por Deus, tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Não é você ser omisso, ser capacho da autoridade, não. Mas você tem que respeitar eles. Porque eles estão ali constituídos por Deus. E se nós temos os direitos de votar e colocar eles lá, então nós temos que respeitar também. Mesmo não nos agradando, mas é um direito deles. Amém? É o que eu penso. O que acontece? A autoridade, hoje, a gente vê que hoje está muito banalizado, né? Por isso está essa confusão do jeito que está. E tudo, se você for olhar, tudo tem um líder, tudo precisa de um líder, né? Se você for levantar, por exemplo, um grupo, ele precisa de um administrador. Tudo tem que ter um líder para dar certo, né? Porque senão todo mundo vai responder na mesma hora, todo mundo vão ter opiniões diferentes e tudo mais. Mas também a pessoa que é autoridade, também abusar daquela autoridade dela para oprimir o outro, para fazer do outro um escravo, né? Também não é legal, né? Não é o certo. Porque, assim, o que acontece? O equilíbrio, eu vejo que a gente tem que ter equilíbrio nessa questão, porque a gente tem que entender que tem coisas que são princípios. Nem baseia muito só da parte espiritual. Essa parte lá em... Foi qual mesmo que leu? Foi Romanos, né? Romanos, eu acho muito interessante, por isso que eu queria saber, eu queria entender o orgânico dela, porque ele fala claramente, é certo que vocês respeitem, é certo que vocês façam isso para que vocês não sejam punidos. Então, eu vejo essa punição nem só uma punição espiritual, mas uma punição também no físico, né? Porque a autoridade, quando ela não é obedecida, implica em alguma coisa, né? Alguma punição. Só que hoje, dentro de casa, tem se perdido, né? Até a questão mesmo dos filhos tomarem bênção aos pais, né? Eu, pelo menos, eu fui criada assim, né? Meus tios, meus avós, sempre respeitando, benção pai, benção mãe, benção avó, benção... Ah, mas nós já fomos abençoados, mas e aí? É que o irmão falou, uma coisa que já vem, e eu acho isso muito sério. Eu acho que uma das raízes dos problemas que o país está enfrentando é isso, irmãos. É isso, eu acho que, para mim, é um dos pontos centrais, porque eu vi isso na pandemia. O presidente falou uma coisa, os governos de cada estado falou outra, e os prefeitos de cada cidade falou outra, e cada um fez o que achou melhor. E ficou uma bagunça. Eu falei, gente, como que as pessoas estão se perdendo? Então, é isso. E aí, a questão também do espiritual, né? Porque tem pessoas que obedecem fielmente, assim, a ponto de fazer o errado, achando que Deus mandou fazer, né? E que tem que fazer porque uma autoridade mandou. Então, por isso que eu vejo o equilíbrio aí. Aí eu penso naquela parte lá que Jesus fala, né, que nós temos que ser mansos como uma pomba e prudente como uma serpente. É isso mesmo, ó. Essa palavra aí mesmo. Então, muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que é uma coisa que deveríamos falar, porque, olha, eu acho que se tivesse pelo menos um pouco desse princípio, o grupo não tinha chegado a esse ponto. Porque uma pessoa também, irmão Arlindo, não sei se os irmãos concordam, uma pessoa que tem autoridade também, que não a usa, é negligente
quanto aquele que não obedece. Vocês concordam comigo? Se é Deus que instituiu? Então, eu vejo assim, né? Não Vamos ver usar aqui, então. também errado. Então, é assim, ó, a pessoa que está ali, irmã, que foi constituída por Deus, aquela autoridade, o bom seria, né? O bom seria se ela fizesse para o bem, mas nem todos fazem para o bem, correto? Nem todos fazem para o bem. Tem uns que buscam só o bem próprio, e aí ele oprime o povo. É o que acontecia na época de Jesus. Na época de Jesus, o Império de Roma, ele oprimia o povo hebreu. Era uma opressão ferrenha mesmo. E ainda assim, Jesus, ele não fez diferença, né? Ele não foi lá e venceu esse império físico de Roma. Porque toda a visão que Jesus veio trazer para nós era orgânica. Era para tratar o ser. Então, o ser que está sendo oprimido por um governo, por um império, ele, se você livra ele daquela condição, mas fisicamente, você não trata a condição espiritual dele. Você não liberta a pessoa. Você dá condições melhores sem libertar. E o que Jesus queria não era dar condições melhores, era libertar. Entendeu? Então ele trabalhou não para que as nações fossem saradas, ele trabalhou para que as nações fossem curadas. Então a forma de Jesus trabalhar conosco também é a mesma. Ele não trabalha para sanar ali por um período uma dificuldade. Não, ele trabalha curando as pessoas para que elas de fato possam ser sãs, né? Totalmente sarada mesmo da situação. Então, quando ele cuida do nosso entendimento, ele transforma o nosso entendimento, ele mostra para nós quem nós somos, os problemas que chegarão a nós, eles não podem mais nos ferir. Ele pode ferir a carne, pode magoar, pode deixar a gente um pouco triste, pode ser uma má notícia, uma notícia desagradável, né? Como a gente costuma dizer. E como também pode ser uma notícia boa, né? Uma notícia favorável. Mas quando a pessoa está curada, nem a notícia boa melhora ela não se deixa levar, né, por aquilo que a notícia boa veio a ela, e nem a notícia ruim, aquela desagradável também coloca ela para baixo. Ela mantém a mesma coisa, porque ela não está na condição de ter sido sarada, ela foi curada de fato. Então, se Jesus ele viesse só para sarar a humanidade ainda estaria nas trevas, irmãos. Mas a condição de Jesus não era para tirar a humanidade das trevas e colocar a humanidade na luz. Porque quando ele colocou a humanidade na luz, pelo exemplo dele vivido, então ele curou a humanidade. A humanidade agora se vê liberta. Mas essa liberdade, ela está onde? Ela está fora de mim? É o que as pessoas, elas representam para mim? Ou ela está dentro de mim, o que eu represento para as pessoas? Aí que está. É o compreender essa liberdade. Então, muitas vezes, uma autoridade, ele é tão autoritário, ele tem tanta autoridade, que ele não precisa impor o certo. Ele não vai impor o certo, porque ele tem autoridade. Ele tem tanta autoridade que o errado não muda nada. Que aquilo que é o errado não vai mudar nada, por causa da autoridade exercida por ele. Então isso é o que faz a diferença, e isso que a gente tem dificuldade de compreender. Porque se Jesus quisesse consertar o mundo dele da época, ele teria consertado. E aí quando nós olhamos para Jesus, a gente acha muitas vezes que ele não tinha o poder de curar a humanidade. Mas ele tinha o poder, e tanto é que ele curou, só que nós não entendemos que ele curou. Nós entendemos que ele sarou por um período. Mas na verdade ele curou. O que ele propôs foi a cura.
Então, Jesus, ele tinha o poder de fazer com que ninguém mais nascesse leproso, irmão. Com que ninguém mais nascesse cego. Tanto é que ele curou só o cego que estava ali na frente dele. Né? Ele não curou, ele não tirou a cegueira da humanidade, ele curou o cego. Por quê? Quando ele cura o cego, ele está trazendo a luz para que todos os homens, mesmo que estejam cegos fisicamente, estejam libertos, entendendo a luz de Deus. Então, quando ele vai exercer na sua autoridade, ele não precisou impor o que ele queria que acontecesse contra o Império de Roma. Ele só queria que as pessoas entendessem o que era Deus e quem elas eram. E era isso aí orgânico, moço. Isso é a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. Se eu colocasse aqui o meu certo por um período na empresa que eu sou o dono, eu vou lá e coloco o meu certo, é o jeito que eu quero, ela vai funcionar por um período bem. E talvez aqueles empregados que estão ali, aqueles funcionários que estão ali, eles vão aceitar bem aquilo ali. Se ele não aceitar, eu mando embora, eu contrato o outro. Só que um dia o meu período vai passar. E que legado eu deixei? Qual legado que eu deixei? Nenhum. Aí quem vai assumir a minha empresa, ele vai fazer com que o meu certo continue? Não sei, não sabemos. O dia de amanhã não pertence a nós. Então Jesus, ele veio, ele trabalhou essa condição. Então a autoridade de Jesus é uma autoridade diferenciada, porque ele impõe autoridade por aquilo que ele era, não por aquilo que ele queria, do certo e do errado. E talvez isso tenha sido dificultoso para a gente compreender a autoridade e compreender o que é seguir a autoridade e exercer também a autoridade. Exatamente. Né? Porque Jesus, porque assim, se a gente for partir do princípio que Eliseu tinha autoridade, por isso que ele mandou a ursa sair lá do mato, Pedro tinha autoridades, né? Outros tinham autoridade, palavra de autoridade. Jesus tinha muito maior. E ele não fez. Ele não usou a autoridade dele. Então, como que eu posso falar que uma autoridade é instituída por Deus se Jesus veio com toda a autoridade, e falando do lado espiritual? E ele, mesmo com toda a autoridade que ele tinha no mundo espiritual, ele não a usou. Sendo que outros, né, que vieram, que não foi, né, com o propósito de Jesus, usaram para o mal, assim, é uma coisa assim, ao nosso ver, tipo, eles riram, as crianças riram, e aí acontece isso, né, porque na questão da punição, o que é ensinado para a gente no sistema, você levantar contra uma autoridade, pai, mãe, pastor, autoridade sobre sua vida, Deus vai te castigar, você vai ser punido. Por quê? Por causa dessa carta aí de Romanos, que ele fala que a gente vai sofrer punição. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que o irmão falou, porém, isso é no espiritual, eu falo na teoria, porque na prática, não é isso que a gente vê, irmão. Jesus curou a nação, mas aos nossos olhos carnais, a gente não vê que ele curou. Porque há o tanto de coisa que ainda acontece, há o tanto de pessoas. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu estou entendendo, irmã Elma. Mas como que se deu essa cura das nações? Vamos entender isso aqui. A irmã falou assim que Jesus não usou de autoridade. Ele não usou de autoridade física, mas autoridade espiritual ele usou, irmã. Ele usou de autoridade, sim, espiritual. Quando que Jesus ele vencia, irmã? Você acha que Jesus vencia quando ele impunha o que era certo? Ou ele vencia quando alguém impunha para ele e ele se sujeitava? Qual que era a luta de Jesus? Ele estava lutando contra algo que estava fora dele, ou ele estava mostrando que a nossa luta era algo que estava dentro de nós? Entendeu? Então, a autoridade que Jesus usou foi para ele vencer quem? Ele mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Dentro, né? Ele tinha que vencer autoridade dentro. Isso. Então, a maior autoridade espiritual, ele ensinou que o vencer é vencer a mim mesmo. Eu tendo condição, eu não faço.
Porque eu luto contra o quê? Contra mim mesmo. Então pensa bem, ele cheio de poder, podendo usar o poder dele para poder livrar o povo dele daquele domínio da época, ele abre mão de todo o poder, mano, e se sujeita ao poder da época. A autoridade espiritual é isso aí. É ele vencer ele mesmo. Entendeu? Isso é a maior autoridade espiritual. Então, nessas condições que a irmã fala que ela não vê isso acontecer, é porque a gente está olhando o externo. Mas quando nós começarmos a olhar o interno, você vai ver que isso acontece o tempo todo. Está acontecendo o tempo todo. Isso daí é manifesto o tempo inteiro. Só que falta para nós olharmos para o local certo. Quando nós olharmos para o local certo, nós vamos enxergar que tudo está pronto, tudo está consumado. Entendeu? Mas nós estamos olhando para o local errado e não estamos achando no local errado aquilo que nós queremos achar. Porque nós estamos olhando para o local errado. E Jesus, ele foi maior autoridade quando ele pisava a cabeça da serpente. E onde estava a serpente para ele pisar na cabeça dele? Para que ele pisasse na cabeça dela? Não estava dentro dele? Estava dentro dele. Então Jesus, ele venceu, vencendo ele mesmo. Ele demonstrou a maior autoridade espiritual, vencendo ele mesmo. O Gorman Creuza estava dizendo que como que pode as pessoas serem dessa forma, né? No ônibus, ela citou o ônibus. Ali, o direito da pessoa, irmã, quando ela ultrapassa o que é a vida ensinada por Jesus, ela se torna o quê? O direito. Ele se torna iniquidade. Mas é o direito. Sim, é o direito. Mas esse mesmo direito pode ser a sua iniquidade, pode ser a sua destruição. Se você não entender o direito pelo lado da família, ele se torna iniquidade. Então é assim que funciona. Então toda autoridade, o homem de Deus exercendo autoridade, ele vai sempre exercer autoridade em favor da família. Enquanto que o homem que não tem Deus, que ele tem autoridade, mas ele não tem o temor de Deus, ele usa a seu próprio favor. Ele usa para si mesmo. Então ele faz uma imagem de Deus e ele impõe aquela imagem de Deus aos seus subordinados, ensinando que aquilo era a vontade de Deus. É o que você vê na época. Quando você lê a carta em que fala do Eliseu fazendo com que a ursa saia do mato, matando as crianças, muitos acham que isso aí era a vontade de Deus. Mas não era. Porque Deus jamais fez isso em outro ponto. Jesus jamais ensinou que isso era a vontade dele. Entendeu? Mas está registrado isso na história para que você entenda que a autoridade de Deus com a pessoa usando de forma errada, ela prejudica. É para que a gente entenda isso. E a autoridade que Jesus tinha, usando do modo certo, liberta, salva, traz luz, traz vida, traz coerência, traz libertação, traz essência de Deus, traz revelações, coloca a pessoa diante daquilo que de fato ela é. Então, o Eliseu, ele não estava revelando Deus nas suas atitudes e na sua autoridade, na sua palavra, mas ele tinha, mas ele não revelou. Nós temos, nós podemos também não estar revelando, entendeu? Por causa do meu direito, eu posso estar vivendo a maior iniquidade da minha vida. E no meu direito, eu exercendo esse direito na espiritualidade, o que eu faço? Eu entendo quem eu sou, eu vivo quem eu sou para ser o abençoador da minha geração. Então essa é a maior autoridade, viu, irmã? Essa é a maior autoridade. Então quando eu tenho sobre mim o governo, ainda que ele seja ruim para mim, ainda que eu olhe e fale assim, esse governo não me ajuda, não me abençoa, ele está me oprimindo, mas eu tenho a autoridade espiritual para vencer essa condição minha, de dentro de mim, então eu estou exercendo a autoridade de Deus na minha vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou colocando aqui. Amém? Então, quando a gente olha para as histórias, né, irmãos, a gente vê assim, por exemplo, um rei vitorioso igual o rei Davi. O Davi, ele não tinha a noção de como Jesus é, irmãos.
Ele não tinha assim, a visão de como Deus é. Então, Davi, ele fez muito. Ele fez muito. Só que quando Jesus vem, ele faz muito mais do que Davi sem fazer igual Davi fez. Porque o Jesus, ele não veio para sarar, ele veio para curar. Então, o que Jesus faz, se você ficar buscando fisicamente o que Jesus fez, você não vai entender a obra que ele fez espiritual. E ele veio dizendo assim, olha, o meu reino não é desse mundo, eu não estou aqui para lutar contra o Império de Roma. Eu estou aqui lutando contra um império que é muito maior e mais extenso, e mais real, e mais duradouro, e mais verdadeiro do que esse próprio Império Romano. Eu venho aqui para mostrar para vocês como você vence não só o Império de Roma, mas como você vence o Império que governou no Egito, o babilônico, todos os impérios. Você poderia juntar todos os impérios em um só. Que a luta que eu venho mostrar para vocês é que vocês vão vencer todos eles, se eles se reunissem, todos eles contra aquilo que eu vou trazer para vocês de entendimento, eles não venceriam esse entendimento que eu estou dando para vocês. Eles não conseguiriam suplantar esse entendimento que eu estou dando para vocês. Só que a nossa visão carnal, irmão, da mente humana, dessa mente diabólica e perversa, ela só olha para o quê? Para que lado? Ela só olha para o lado material. Ela não entende a obra espiritual feita, que é a verdade, que é a verdadeira, que é a que realmente interessa para nós, feita por Jesus. Essa é toda a diferença. Creio que as dúvidas que a irmã Elma tinha foi bem sanada, né, irmã Elma? Porque o estudo que a gente participa aqui, ele é bem esclarecedor. Uma coisa que nos deixa cada dia mais e mais entendendo a revelação da palavra. Não é uma coisa que fica omissa. Então, é muito gratificante, né? E só cabe a nós pôr em prática tudo que a gente aprende, cada dia, né? Demonstrando ser um verdadeiro filho de Deus, exercendo a nossa autoridade, mas sem passar por cima de ninguém, respeitando o próximo, amando o próximo. É isso que eu entendo. Bem? É isso mesmo, foi muito bom mesmo. Eu acho um assunto muito interessante para a gente falar sobre, né? A questão do orgânico, e para a gente até entender, né? E eu fico sempre naquela palavra que fala, se você está em paz, né? Se está te trazendo paz, que Deus está ali, né? Pois é. É verdade, Maelma, porque não adianta você estar em paz e você ver que seu irmão está perturbado. Então, a paz tem que reinar entre a gente e os nossos irmãos. E o que cabe a nós, que eles tenham paz conosco, né? Embora muitos não estão entendendo nada ainda, mas o que pertence para nós, o que partir de nós, nós temos que ter a paz com eles. Porque nós já temos um degrauzinho acima, né, de entendimento, né, e muitos ainda não, né, irmã Elma? Como diz, né, nós já estamos um pouquinho no andar de cima, já estamos com um pezinho no andar de cima. Então, não é por causa disso que a gente vai pisar nos outros, respeitando sempre, exercendo a autoridade, sim, mas com amor e temor. É isso que eu penso. Beleza? Muito bom. Marcelete, ia falar alguma coisa para a gente terminar? O estudo foi muito bom, mas é como eu digo, né, por irmão Valdecir, falando assim parece fácil, mas não é fácil. A dificuldade dos irmãos entender isso é grande, e a gente tem que ter essa compreensão que não é fácil realmente para os irmãos entenderem, porque os irmãos se preocupam muito, que é a justiça e tudo mais, né? Então, realmente, não é fácil para os irmãos entender. Eu compreendo essa dificuldade, né? Porque, por mais que tenta passar claramente, para alguns ainda dificulta, né? Porque para chegar num certo entendimento, a gente tem que ter, assim, uma noção muito grande mesmo da árvore da vida, porque realmente não é fácil, ainda mais hoje num mundo que a gente vive agora,
se fala muito em educação, mas não tem mais, está muito raro a educação, né? Que a educação que o mundo de hoje se refere é num papel, num documento de tempo de estadia, de sala de aula, de faculdade. Esquece daquela educação que é interna, né, que vem. Então, assim, se fala muito em educação, mas é onde a educação está bem escassa mesmo. Isso entristece muito as pessoas, né? Então, dificulta que alguns irmãos entendam, porque eles acham que tem que chegar alguém ali e botar ordem, que Deus tem que vir ali, botar ordem naquele governo, naquilo lá. Mas a gente tem que ter esse discernimento que as coisas não fluem exatamente assim, né? Que, na verdade, se todo mundo tivesse o entendimento do que é ser um abençoador, essas coisas não estariam dessa forma, né? Suponhamos que a gente tem um governo, um prefeito, um professor, um encarregado de bairro, tudo abençoador, olha a paz que seria, né? As pessoas estavam preocupadas em fazer algo que é o bem para o próximo, para o irmão, mas hoje em dia a maioria, eles querem benção, quer puxar tudo para o bem pessoal, e isso falta entendimento, eles acham que sabem tudo, que são espertos, que tem todo entendimento e que tem entendimento para eles é levar vantagem. Então, assim, nós que estamos nesse entendimento, temos que ter a sabedoria de entender isso, a paciência de entender essa situação e tentar ir semeando cada vez mais esse entendimento para mais pessoas que a gente conseguir atingir, para que um dia chegue esse mundo, esse governo, da forma que deveria ser realmente, que é todos abençoadores. Amém, irmão? Amém. Amém. Muito bom mesmo. E tudo depende do conhecimento mesmo, do entendimento a forma com que a pessoa enxerga a situação, né? Quero agradecer então, irmãos, a participação de vocês. Muito boa noite, muito obrigado. Tenham uma excelente noite, todas vocês aí, e tamo junto. Graça e paz. Amém. Amém. Boa noite, graças a Deus. Amém. Paz, até domingo, em nome de Jesus. Eu não estava conseguindo abrir o áudio. Boa noite, pessoal. Até domingo. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Obrigada aí também, né? A gente agradece também do irmão estar explicando aí esse entendimento para a gente. Amém, Marcelete. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Sim. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.